que vocês não vão em outro lugar, então fico feliz de poder ter a chance de discuti-los com vocês. Como esse protocolo adicional à Convenção da ONU sobre prevenção, Romeu, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças. Isso aqui, pessoal, tem uma série de questões importantes que eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, temos um tratado e aí tem um protocolo adicional ao tratado. Peraí, me vê assim, esse tratado, ele foi feito de maneira mais genérica, depois esse protocolo adicional trouxe uma série de definições, conceitos importantes, e está em vigor para o Brasil a partir de 2004. Aqui a gente tem uma série de conceitos importantes. Primeiro, para que serve, Mauro? Tudo bem? Esse tratado. Prevenir e combater o tráfico de pessoas, ajudar as vítimas e promover a cooperação entre os Estados. Ok. Quando a gente fala de tráfico de pessoas, especialmente as mulheres e crianças, a gente está falando de um tipo de tráfico que é um problema contemporâneo gravíssimo, gravíssimo. E aí eu queria muito, Mariana, Luísa, Lorena, Gabriela, Maura, Henrique, Dionito, que vocês prestassem atenção no tamanho da definição de tráfico de pessoas. Tá? Olha como é abrangente, como que eles tentaram fazer de uma maneira, Mariana, que todo mundo, todas as situações correlacionadas fossem contempladas. Né? A expressão tráfico de pessoas significa o recrutamento, transporte, a transferência, o alojamento, o acolhimento de pessoas recorrendo ameaça ou uso da força ou outras formas de coação, recorrendo ao rapto, a fraude, presta atenção, fraude devia estar até em destaque, porque muitas vezes é por aí que ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade. Isso aqui especialmente para as crianças, tá? Ou a entrega ou aceitação de pagamentos de benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. Então, percebam, toda, vamos dizer assim, cadeia produtiva, toda a linha de produção, todo o business plan, todo mundo que participa de uma dessas etapas está fazendo tráfico de pessoas. Tá? Ainda que a sua parte seja só uma e não tudo, está dentro da categoria. Exploração, o que fala isso? Inclui, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, trabalho forçado, escravatura ou práticas similares à escravatura, servidão ou a remoção de órgãos. Então, vejam, esse é o pacote de preocupações extremamente relevante que esse tratado traz. Muito importante isso aqui, ó. Eu espero que isso aqui seja melhor cobrado em concursos e avaliações e tudo. Vejam só. O consentimento pela vítima de tráfico será irrelevante se tiver sido utilizado qualquer uma dessas modalidades aqui. Coação, rapto, fraude, engano, abuso. Né? Letra C. O recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de uma criança para fins de exploração serão também considerados tráfico de pessoa, mesmo que não envolva nenhum dos meios referidos aqui. Ou seja, para a criança é mais abrangente ainda a situação. Eu vou dar um exemplo. Teve uma situação chocante, assim. O Haiti estava completamente destruído, problemático, golpe de Estado, guerra civil, terremoto, maremoto, pobreza danada. E aí teve mais um terremoto e o país ficou assim um caos. Aí foi, digamos assim, militantes de uma certa igreja pegaram as crianças que estavam órfãs tudo e botaram no navio e mandaram para os Estados Unidos. Quer dizer, as crianças que eles achavam que estavam órfãs levaram para um outro país, com outra língua, com outras pessoas, sem qualquer assim, preocupação em formalizar isso junto às autoridades, nada. Veja, é diferente porque
vamos dizer assim, tinha boas intenções, tal, desse tipo de situação que a gente vê aqui, mas é também tráfico de pessoas, entendeu? Muito importante, muito importante. Outra questão, Isméria, problemática. Problemática não, é que dependendo do tipo de tratado, esse número muda. O que a questão chama de criança aqui? Qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos, tá? Então a gente já viu tratado que tem uma referência de 16, tem tratado que é 18, tem tratado que é 21. Às vezes o menor é abaixo de 21. Então, eu acho isso um aspecto menor para se cobrar, mas, como eu já disse, tem prova da OAB que perguntou isso. E era uma questão, acho que de sequestro de menores, há 15 anos, é um negócio assim, tá? Então, fiquem atentos. Esse protocolo se aplica à situação quando as infrações que a gente mencionou agora há pouco, Mauro, forem de natureza transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado. Então, essa parte aqui é o que vai ser importante para. Porque é um tratado muito bom. Essa cobertura aqui é muito legal, mas às vezes, vamos dizer assim, é uma rede nacional de criminosos, estritamente nacional. E aí não se beneficia, né, do âmbito de aplicação desse tratado, uma vez que tem que ter uma dimensão transnacional. Não precisa ser vários países, não, mas não pode ser em um país só. Tá? E quando você fala de um grupo criminoso organizado, tem outros tratados que falam sobre isso. Tem até um que está como leitura complementar. Quem sabe a gente consegue ver um pedacinho dele hoje, que vai nos ajudar a entender o que é isso. Mas podem ter segurança de que se tiver uma conexãozinha internacional, a gente já tem a chance de aplicar. Não precisa ser um grupo criminoso assim sofisticado, sabe? Vilão do James Bond, que tem uma multinacional, portanto, só que tem que ser organizado, no sentido de que tem que ter, né, essa cadeia, né, de produção do crime. Boa noite, Arthur. Esse protocolo, né, lembrando, para quem não fez direito de tratação pública, quando você fala protocolo, você quer dizer um tratado que complementa, que aprofunda, que define, especifica, regulamenta um tratado anterior. Tá? Então, o protocolo é um tratado que está vinculado a um outro mais genérico, mais abrangente, mais introdutório. Pois é, ô Lorena, para aplicar esse tratado, você tem que ter essa dimensão de um grupo que as infrações têm que ter uma dimensão internacional. E aí tem que ser a ideia de um grupo criminoso organizado, essa cadeia aqui, ó, né? Ou seja, esse pacote do recrutamento, transporte, transferência, alojamento, acolhimento, isso tem que ter alguma conexão internacional. O mais comum é tipo você pega as pessoas de um país e transporta para outro. Se for de uma região do país para outra região do país, já desconfigura tráfico internacional. Tá? Que a preocupação aqui é o crime transnacional, o crime organizado transnacional. Então, é isso que acaba fazendo com que haja esse limite. E a ideia de que tem que ser o grupo que faz isso, ele tem algum nível de organização que envolva atuação articulada em mais do que um país. Tá? Quer dizer, esse grupo ele tem que ter um nível de articulação nesse sentido. Tá bom? Muito bem. Jurisprudência que, às vezes, eu não sei se o povo entendeu direitinho o que é esse tratado. Tá? Não, isso aqui era assim, tá certo. Falsificação de registro de nascimento e orfanato, tem uns negócios absurdos, depois vocês veem aí que é para ilustrar a aplicação desses casos. Não, eu acho que era esse que eu estava duvidando se era o caso certo. Eu acho que aqui, nesse aqui, eu botei no outro, mas era nesse. Confundiram, eu acho, o instituto, porque adoção,
Estatuto da Criança, não sei, eu acho que isso aqui não era isso. Muito bem. Então, essa é o primeiro tratado de hoje. O segundo é mais uma convenção da Haia, deve ser, sei lá, a quarta, a quinta que a gente já viu, né? E essa convenção, ela se refere a essa questão dos alimentos, a cobrança internacional de alimentos para criança e outros membros da família. Aí, pessoal, eu queria que vocês escrevessem aqui no chat essa palavrinha aqui para provar que vocês aprenderam. Alimony. Alimony. Escreve aí, escreve aí. Escreve, Ítalo. Alimony. Hoje não é presente, não. É alimony. Muito bem. Lidiane. Alimony. Isso, Henrique. Alimony. Essa é uma palavra, ô Henrique, que eu queria que vocês aprendessem inglês, que é o equivalente a alimentos, tá? Eu acho que alimentos no Brasil, o Arthur, tem um alcance jurídico maior do que em inglês, tá? Mas como eu não sou um civilista, eu não queria assim afirmar categoricamente, mas eu tenho a impressão que quando a gente fala de alimentos no direito civil brasileiro, tem uma envergadura maior. Aqui a gente está mais especificamente naquele caso tipo ali da pensão alimentícia, sabe? Este tratado entrou em vigor para o Brasil em 2017 e ele substitui um tratado anterior que era a Convenção de Nova York, que era assim, feita, digamos, com uma outra mentalidade, em um outro tempo, ele era muito burocrático, muito difícil. Ajudava, mas não ajudava muito, não. Então, esse tratado aqui, ele faz com que a cobrança internacional de alimentos fique muito mais fácil. Ô, Lorena, e como acontece situação típica assim, o marido tem a mulher e um filho aqui, aí vai tentar a vida nos Estados Unidos, passa um tempão lá, acaba tendo cada vez menos contato com a família aqui, antes mandava um dinheirinho regularmente, agora manda mais ou menos, parece que já tem outra família lá e tal, sabe? Essa situação é super comum. Eu aposto que todo mundo conhece um caso mais ou menos parecido com esse. Eu, pelo menos, já ouvi. Então, esse é o tratado para vocês conhecerem, tá? Eu sei que o direito de família tem muita atuação profissional para quem gosta dessa área. Então, Laura, vale a pena conhecer esse tratado aqui, tá? Agora, é uma pena que tem um país muito importante, para qual muitos brasileiros vão, que não está aqui na lista, pelo menos por enquanto, né? Dos países vinculados. E o tratado que esse aqui pretende substituir era exatamente a Convenção de Nova York, então eu estou falando dos Estados Unidos. Mas talvez seja uma questão de tempo para que eles entrem. Então a ideia é viabilizar medidas para acelerar e tornar mais efetivos os pedidos de prestação internacional de alimentos. Tá? Existe uma dimensão humanitária que faz com que haja necessidade da gente facilitar os procedimentos, sabe? Porque, às vezes, a situação da família já está tão vulnerável que se você tiver um procedimento internacional burocrático, quem é que tem dinheiro para isso? Quem é que tem conhecimento para isso? Sabe? Tem que ser uma coisa mais simples. Então, o objetivo é esse. Bom, diferentes países têm diferentes níveis de autonomia das partes para resolver certas coisas por acordo entre elas, sem uma superveniência de uma autoridade superior. Então, quando o Brasil se vincula a esse tratado, ele faz algumas reservas. E aí, né, Luísa, quem já fez o internacional público ou está fazendo, vai lembrar do que é reserva. O país se vincula ao tratado, mas ele não se vincula a um certo aspecto do tratado, a um certo elemento, a um certo inciso, a um certo artigo. Então, o Brasil não reconhece nem executa uma decisão em que as partes tiverem acordado por escrito a competência quando o litígio envolver criança, incapaz, idosos e tal, né? Também não reconhece nem executa um acordo em matéria de alimento que traga disposições a respeito de pessoas menores, maiores, incapazes e idosos, né? Nos termos do artigo 30 e parágrafo 8º. Então, nem tudo que é aceito em um outro país necessariamente vai ser cumprido no nosso. Vocês estão cansados já de saber o que é a ideia de autoridade central. Então, felizmente, esse tratado é outro que passa pelo Ministério da Justiça, né? O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que é o mais adequado para esse tipo de coisa mesmo, né?
tem uma série de acordos que estão ficando sob sua autoridade. O que é o objeto desse tratado? Né? Cooperação internacional, ok, mas essencialmente, Camila, é possibilidade de apresentação de pedido para obtenção de decisões em matéria de alimentos. Não só pedir, mas também ter o reconhecimento no outro país e a execução de decisões, de maneira simplificada. Nós vamos ter várias aulas sobre homologação de sentença estrangeira e tal, mas isso aqui está dentro dessa esfera, Camila, de facilitação. E essa palavra é uma palavra importantíssima, que é eficácia, efetividade. Tem que ser medida efetiva, tem que ser coisa que saia do papel e possa ser materializado numa ação concreta, que efetivamente faça com que o devedor, né, pague o que deve. Porque a questão de alimento é muito séria. Né? Agora, vejam só vocês, a obrigação de prestar alimento é derivada de uma relação de filiação em favor de uma pessoa menor de 21 anos. Tá? Então, para os propósitos de alimentos, a referência é 21. Também se aplica essa convenção a reconhecimento e execução de decisão relativa à obrigação de prestar alimento decorrente de relação conjugal. Então, são essas duas, né, esses dois tipos de relacionamento, de filiação e de relação conjugal. Né? Lembrando, muito importante, né, que essa convenção se aplica independentemente do estado civil dos pais. Essa é outra situação em que muitas vezes as pessoas ficam ainda mais vulneráveis quando, às vezes, por exemplo, isso é mais comum nesses termos, né? O pai da criança e a mãe não são casados, e aí ele acha que é mais fácil ele escapar da obrigação de pagar. Então, aqui o tratado não está preocupado com isso. O estado civil dos pais não é um elemento que vai impedir alguém de poder cobrar. Bom, como é comum nesses tratados, Arthur, os conceitos mais importantes que vão ser usados aqui, né? O que é esse tipo de acordo, né? Assistência jurídica, credor, devedor, pessoa vulnerável, né? E quais são os pedidos que podem ser encaminhados por meio desse tratado à autoridade central? Para o credor, né? Para o credor, o reconhecimento ou execução de decisão proferida no estado requerido, né? Requerente e requerido. Obtenção de decisão no estado requerido quando não existe a decisão de determinação, modificação de decisão, e com relação ao devedor, né? Veja, o devedor é quem está no estado requerido, né? O reconhecimento de decisão, de suspensão ou limitação de execução de decisão anterior, né? Modificação de decisão do estado requerido, modificação de outro estado que não é requerido, né? Aí o que tem que ter em cada um desses pedidos, né? E às vezes, quando cabível, a situação econômica do credor e do devedor. Lembrando que muitas vezes essa questão do alimento passa pela necessidade do credor e pela possibilidade do devedor, né? Bom, aí o que foi um aspecto em que tudo isso ficou mais fácil, né? É trabalhar com, eu achei que ia já entrar aqui agora, não? Os formulários, que eu vou mostrar já já, tá? Que padronizam, né, esse tipo de pedido, desmistificando um pouco aquela ideia da petição, né? Fica tudo muito mais simples, tá? Requisitos, né? Quando tem essa margem vermelha, a Daniel já sabe que significa que é uma coisa importante. Uma decisão proferida no estado contratante, vamos falar o estado de origem, ela vai ser reconhecida e executada em outros estados contratantes se, quer dizer, quais são os requisitos para que uma decisão de um país produza os efeitos no outro? Se o demandado tinha sua residência habitual no estado de origem ao tempo em que se iniciaram os procedimentos. Por exemplo, o demandado estava no Brasil quando começou o procedimento que envolve os alimentos. Depois ele foi para outro país. Letra B. O demandado tivesse submetido a competência expressamente ou opondo-se quanto ao mérito sem impugnar essa competência na primeira oportunidade disponível. Ele se submete à jurisdição. C. O credor tinha sua residência habitual no estado de origem ao tempo em que... Ué, isso aqui já foi falado. Ah, sim, o credor, né? O credor. Primeiro era o demandado e, por último, que o credor tinha sua residência habitual no estado de origem. Aí justifica a competência do estado de origem para fazer o pedido para ser executado, né, no estado requerido.
uma decisão proferida, continuando, né? A criança para a qual se concedeu alimentos tinha sua residência habitual no estado de origem. Ou, letra E, as partes tiverem acordado por escrito a competência. Veja, o Brasil não aceita esse tipo de acordo, só entre as partes, né? Muito bem. Às vezes, por conta de questões de diferença de ordenamento jurídico, não é possível executar totalmente uma sentença, mas é possível executar em parte. Ok. A execução parcial. E só se pode denegar o reconhecimento e a execução de uma decisão estrangeira nesse contexto se for por um caso de manifestamente incompatível com a ordem pública, né, que é aquela exceção que a gente já conhece e que a gente já discutiu, Lidiane, que exige algo realmente, gente, peraí. Incompatível. Não basta ter pequenas diferenças, nuances. Todo país é um pouco diferente. Mediante fraude processual, também falamos da fraude à lei, né? Quando você tem algum componente que você altera maliciosamente para obter um certo benefício, né? E se tiver em curso perante a autoridade do Estado requerido, procedimento entre as mesmas partes com o mesmo objeto. Ou seja, um tipo de litispendência. Se já tiver, então uma coisa não pode passar por cima da outra. Certo? Certo. No caso que o demandado não tiver comparecido, o que é a continuação, né? Para denegação, ok. Se o demandado tiver sido comunicado, nem tiver tido oportunidade de ser ouvido, aí pode ser denegado, porque tem que ter sido citado, ele tem que ter tido a chance de se defender, né? Muito bem. Eu sei que às vezes eu pego pelo excesso, deixo coisas demais, mas a gente não pode entrar nas minúcias do procedimento. Eu queria mais que vocês entendessem, né? Que existe esse canal e o que está previsto por ele, como é que você acessa ele. Mas os detalhes dos documentos e procedimentos, eu não tenho nem competência para falar sobre isso, mas eu não queria privá-los do acesso. Só para a gente fechar aqui algumas questões importantes, o Henrique. O estado requerido ele está vinculado às questões de fato nas quais a autoridade do estado de origem tenha fundamentado sua decisão. Ou seja, ele tem que se pautar naquilo que veio do estado de origem. Ele tem que se pautar nos fatos que estão colocados ali. O que se articula com o artigo 28, que não cabe revisão do mérito de uma decisão. Tá? Isso é muito importante. Se fosse para a gente rejulgar o mérito, voltava tudo para estaca zero, perdia todo o objetivo de efetividade, né? de diligência, de um funcionamento mais rápido disso. Então, fundamental que vocês entendam, não há rejulgamento do mérito. Você tem que trabalhar com o que veio, os fatos que estão estabelecidos na documentação, naquilo que está julgado já. E não será exigida a presença física da criança ou do demandante no estado requerido. Se fosse você ir lá para outro país para poder exigir alguma coisa, era muito caro, era muito complicado. Isso seria uma exigência que inviabilizaria, né, a maioria dos casos, a maioria absoluta dos casos. Então, você não tem que estar lá para cobrar isso, certo? Certo. Muito bem. Então, o compromisso do Estado de tomar medidas efetivas, né? Essa palavra aqui, fundamental, o Ítalo. Né? Medidas efetivas para executar as decisões com base nessa convenção. Que tipo de medida? Retenção de salário, bloqueio de conta, retenção de benefício, pensão, informação aos organismos de crédito, denegação, suspensão, revogação de certas permissões. Quer dizer, tudo que você possa fazer para garantir maior coercitividade, né, nessa demanda para que ela seja feita. Bom, o Ministério da Justiça, pessoal, tem um material, eu deixei o link aqui para vocês, com o relatório explicativo e o manual dos analistas de caso, com 150 páginas de informação sobre como que isso funciona, tá? E também deixei aqui os formulários que são utilizados. Olha, ficou tudo muito fácil.
a partir dessa padronização aqui. Todos os países vinculados usam o mesmo padrão de formulário, mesmo tipo de resposta, tem eles em vários idiomas, então, assim, fica comunicável de um para o outro, tá? Então, vejam, é uma tendência muito forte do direito internacional nessas coisas de cooperação, a adoção desse tipo de formulário, que simplifica, facilita, fica mais acessível para todo mundo, né? O nome de família, o nome pessoal, os dados, banco, conta, qual é a situação, qual que é a base da pretensão, qual que é o fundamento, qual foi a decisão, Camila, né? Quando que começou o pagamento, tudo que você já pode dar. Tá? Então, esses pedidos, não se esqueçam, a Autoridade Central no Brasil é o Ministério da Justiça, mais especificamente DRCI, né? Da Secretaria Nacional de Justiça, o endereço está aí, etc, etc, etc. Certo? Certo. Mais um tratado que também vem da AIA, também vem desse mesmo grupo aí da Convenção da AIA, e também tem um caráter de praticidade, agilidade, facilidade, né? Que é a Convenção da Haia relativa à citação, intimação e notificação no estrangeiro de documentos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial. Tá? Então, olha, esses 3 itens, citação, intimação e notificação, né? Historicamente, são assim, um percentual enorme do tipo de coisa que envolve cooperação internacional entre 2 países. Esse tratado, gente, ele é de 65. O Brasil, por alguma razão que eu não sei, mas que contribuiu para o Brasil ter sempre essa fama, essa reputação merecida, ser um país burocrático, complicado, confuso, né? Só entrou em vigor para o Brasil em 2019. Mas agora que entrou, vamos então, né, aproveitá-lo, tomar ciência de como é que ele torna a nossa vida mais fácil, o Lauro. Quando eu ponho leitura complementar aqui, pessoal, é que esse decreto em si, ele não é o importante. O que eu preciso que vocês entendam é que esse acordo, ele é direito interno brasileiro. Ele é uma norma válida, vigente e eficaz e que muitas vezes não é conhecida como deveria ser, tá? Muitas vezes se perde oportunidades por conta desse desconhecimento. Né? O Brasil é um dos países, mas muitos outros, inclusive Estados Unidos, estão aqui também. Os países mais importantes do Brasil, Portugal, Itália, Japão, Reino Unido, né? São os países, Argentina, com os quais o Brasil tem mais relacionamento. Então, um dos itens mais famosos, utilizados, assim, de cooperação internacional se refere a quando você tem um processo tramitando na justiça de um país e aí tem algum tipo de diligência pequena que não é assim que envolve um juízo maior, mas que precisa ser feito em um outro país para que esse processo aqui possa ter andamento. Historicamente, o instituto pelo qual isso era feito era chamada carta rogatória, né? Carta rogatória. A carta rogatória, ela tinha uma tramitação que, olhando hoje, parece absurdamente burocrática, porque passava pelo Ministério das Relações Exteriores, depois o Ministério da Justiça, depois o órgão competente. Isso parece uma volta danada, né? Então, é mais uma coisa feita a partir de modelos de formulários, né? Que fazem com que o que se pede fique muito mais fácil de ser entendido e, em vez de trabalhar via Ministério das Relações Exteriores, a gente trabalha com a Autoridade Central, que também é o Ministério da Justiça, e a partir daí as questões que envolvam citação, intimação e notificação ficam muito, muito mais fáceis. Quando você tira a parte diplomática e fica só no Ministério da Justiça mesmo, flui de um jeito muito mais rápido, né, muito mais natural. Atenção, muitas vezes as perguntas sobre esses assuntos que envolvem tratados internacionais nos concursos aqui no Brasil envolve exatamente aquilo que o Brasil faz reserva, ou seja, aquilo
ao qual o Brasil não se vincula, entendeu? Então, cuidado aqui no artigo 8º, né, que é o seguinte, tem países, especialmente os que são influenciados pela Inglaterra, ex-colônia, em que por exemplo, o cônsul da Inglaterra na África do Sul, ele tinha autoridade para exercer atribuições de citação, notificação, o que é outra coisa, e intimação, num país onde ele atua como cônsul. Muitos países têm essa tradição e por isso, muitos não, alguns países por isso aceitam que a autoridade consular de um outro país desempenhe um papel que aqui está vinculado ao aparato judicial, né? O Brasil não aceita, então ele está deixando claro aqui que ele se reserva o direito de não acatar, né, como válida uma citação, intimação, notificação feita por esses caminhos aí de natureza consular, certo? O Brasil, então, ele nem vem que não tem, que para cima de nós não cabe esse tipo de situação. Quando o mandato judicial de convocação ou documento equivalente tem que ser transmitido para o estrangeiro para citação, intimação ou notificação, né, e uma decisão ter sido proferida contra um destinatário que não tenha comparecido, o juiz, ele excepcionalmente, né, ele pode não cumprir se entender que o destinatário não tomou conhecimento a tempo hábil, ou que ele teve uma defesa fundamentada sobre o mérito da discussão e achou que não caberia, né, a execução ali daquele pedido. Aqui, como falei para vocês, é o que vocês têm que saber. Gente, tudo via formulário, sabe? Não tem nada mais quase que você formula na própria cabeça. Se você faz algo que for isso aqui, fica tudo mais difícil, mais lento, mais complicado. Aqui, quem que é o requerente, quem que é a autoridade que vai receber o seu pedido, qual é o interesse de quem vai ser citado, notificado, qual é o pedido, o que tem que ser. Eu sei que não está muito nítido, pessoal, mas eu não consegui fazer ficar muito nítido nesse formato. Mas só de vocês verem, vocês conseguem pegar, né, o original. O que se pretende, né? Qual que é o objetivo, qual é o que se demanda, se for... E aí, Murilo? Qual que é a natureza do documento, né? Data, local, qual que é o juízo que fez, qual que é a data da sentença, enfim, tudo isso está aí explicando a citação, intimação, notificação. Então, esse acordo fez com que a carta rogatória, que já foi super importante, ficasse bastante, eu não vou dizer obsoleta, porque ainda existe tal. E tem carta rogatória para as outras coisas, mas para essas três, né, intimação, notificação e citação, se você não pegar esse atalho, você está perdendo uma série de oportunidades, tá? Outro tratado que facilitou a vida de todo mundo e que também muitas vezes é pouco conhecido, tá? É a convenção também, adivinha de onde, né? Da Haia, né? Sobre eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros. Então, vamos entender o que é essa coisa que a gente chama de apostilamento. O pessoal do direito administrativo, ô Gabriela, às vezes tem um outro entendimento de apostilamento ligado a funcionário público, não tem nada a ver com isso não, tá? A ideia básica, bom, mais uma vez, quero dizer que esse tratado ele foi incorporado ao direito brasileiro, faz parte do direito brasileiro, viu, Lidiane? Então, qual que é a ideia básica? Quando você tem, por exemplo, um brasileiro que faz alguma coisa em um outro país e tem um documento obtido de alguma autoridade estrangeira e tem esse pedaço de papel que no seu país de origem é reconhecido como um documento. Mas quando ele sai desse país onde o documento foi produzido, ele tem um pedaço de papel escrito um tanto de coisa. Não necessariamente o mesmo valor jurídico que ele precisa que esse papel tenha. Então, antigamente,
antigamente, historicamente, como é que você convencia o Estado brasileiro de que aquele papel era, de fato, o documento autêntico que você está dizendo que ele é? Historicamente, você pegava, por exemplo, tirou o documento na Holanda, na França, na Alemanha, você vai no consulado do Brasil na Holanda, consulado do Brasil na França, consulado do Brasil na Alemanha, e pede para o consulado bater um carimbo do documento dizendo, olha, de fato, esse documento aqui é um documento legítimo, feito pelo órgão tal, né? É um carimbo. Veja, o consulado do Brasil lá fora é como se fosse um cartório do Brasil. É um representante do Estado brasileiro. Se o Estado brasileiro, representado no consulado, atesta a legitimidade de um documento, quando você chega aqui com esse documento, o Estado brasileiro aqui tem que aceitar o valor jurídico que ele tem. Por quê? Porque o consulado fez essa legalização, ou consularização, ou chancela. Tem vários nomes, tá? Então, a ideia básica é que esse procedimento, às vezes, dá um pouco de trabalho. Eu vou contar um exemplo do meu diploma de mestrado da Holanda. Uma pessoa de Belo Horizonte que eu conheci antes de eu ir, ele fez o mestrado muito perto de onde eu fiz, muito parecido com o que eu fiz, e, no entanto, ele não conseguiu obter a revalidação do seu mestrado no Brasil, porque ele não pegou os carimbos que tinham que ser, que ele tinha que pegar. Olha só, a Holanda é um país pequeno, ok, mas eu tive que ir primeiro na cidade, né, na minha universidade, o carimbo lá da universidade, depois na capital, na Haia, pegar o carimbo do Ministério da Educação dizendo, olha, de fato, essa aqui é uma universidade que a gente reconhece, esse diploma é válido, etc, etc, segundo carimbo. Depois eu fui no consulado brasileiro que fica em Roterdã, para pegar o carimbo do consulado, para dizer que aquele carimbo do lado, de fato, é o carimbo do Ministério da Educação, dizendo que, de fato, é uma universidade reconhecida. 3 cidades diferentes, para pegar 3 carimbos diferentes, para o mesmo documento, que eu tenho que te xerocar ele de frente e de verso para mostrar. Né? Se não fizesse isso, eu não tinha um mestrado válido no Brasil. Vocês estão entendendo como é que o negócio é? Então, é por isso que tem esse tratado. Tá? Aplica-se a documentos públicos feitos no território de um dos estados contratantes e que devam produzir efeitos no território do outro. Né? O que são esses documentos públicos? Documento de autoridade ou de agente público vinculado a qualquer jurisdição do Estado, inclusive Ministério Público, escrivão judiciário ou oficial de justiça. Também documento administrativo, também atos notariais, também declarações oficiais, certidões. Né? O que não se aplica? O que esse tratado não elimina a necessidade de um outro ato parecido? Se for um documento diplomático. Né? Ou se for documento ligado à operação comercial ou aduaneira, que tem os dois, são dois setores que têm suas próprias regras. Certo, Otávio? Muitas vezes se usava essa palavra legalização, consularização, chancela e tal, mas é isso que eles estão usando aqui. Cada Estado contratante dispensará a legalização dos documentos aos quais se aplica a presente de conversão e que devam produzir efeitos no seu território. E aí, o que eles chamam de legalização? A formalidade pelo qual o agente diplomático ou consular do país do qual o documento deve produzir efeitos atestam a autenticidade da assinatura, a função ou cargo exercido por quem assinou o documento e, quando for cabível, a autenticidade do selo ou carimbo que é posto no documento. Então, legalização é quando você leva o documento para o consulado, para a embaixada, agente diplomático, mas esse é um tipo de coisa típica de consulado, não é de embaixada. Agente diplomático para coisa de política de Estado, consulado é para assunto particular. Legalização é o agente consular fala assim, olha, esse documento aqui, de fato, é um documento legítimo, autêntico, feito por fulano de tal, o órgão tal, assinado, tá? Então, essa que é a ideia. Então, não precisa mais da legalização se você usar o que eles chamam de apostila. Por isso que o nome desse tratado é sobre o apostilamento. E o que é o apostilamento? O apostilamento é, primeiro, quem que é a autoridade competente no Brasil? Aí, pessoal, eu não sei
por que diabos escolheram o Conselho Nacional de Justiça. Não sei mesmo. Não me parece assim plausível. Não, de onde que tiraram que seria uma boa ideia botar o Conselho Nacional de Justiça para uma função tão pequena como essa? Então, no Brasil, este é o órgão. Então, se os estrangeiros que vierem ao Brasil precisarem que documentos obtidos no Brasil precisem passar pelos efeitos nos seus países, eles têm que passar pelo Conselho Nacional de Justiça para obter esse negócio aqui, ó. A apostila é isso aqui. Olha que coisa mais simples. Ou no próprio documento, ou no documento anexo. Esse negocinho que tem um tamanho padronizado é tipo como se fosse um carimbo assim que você preenche por cima. É isso, só isso, né? Tanto tratado para um negocinho tão simples, né, Daniel? Mas é isso mesmo, né? Qual que é o país, documento público assinado por fulano, agindo na qualidade de, qual é o cargo, tem o selo carimbo do, né, reconhecido no dia tal, tal, seu número tal, o selo carimbo, né, do órgão que está fazendo. É isso. Com base nisso, você tem a garantia de que o seu país vai reconhecer aquele papel lá como documento que você precisa que ele seja. Tá certo? Muito bom, muito bom. Então, eu já estou chegando aqui na leitura complementar. Então, significa que nós estamos, né, no nosso ritmo olímpico, né? Significa que vai dar para ver, né, Murilo? Eu sei que você está assistindo aí, né, com o secador ligado, né? Eu estou sabendo o que você está de olho aí, viu? Né? Dá até para a gente ver isso aí. Tá, a energia está muito cara, viu, Murilo? Não fica gastando energia elétrica com isso, não. Afe Maria. Olha só, é, é, vejam só, essa matéria é uma matéria que está mais ligada ao direito penal e não muito especificamente ao meu campo, né, assim, mais associado ao direito de intenção privada. Mas eu queria que vocês conhecessem, que vocês tivessem ouvido falar. E eu pergunto, vocês tiveram, sei lá, 4 períodos de direito penal, mais uns 4 de processual penal? Você gostou desse aqui, Murilo? Esse artista, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele faz umas coisas que, né, parece que está em outro nível, né? Mas eu esqueci, Alex Ross, eu acho. Esse tratado, eu acho ele útil vocês conhecerem. Vocês viram alguma coisa sobre isso aqui nas aulas de direito penal? Fala aí para mim. Eu não estou falando. É porque muitas vezes não entra no, não, Lorena. É, menção sobre crime organizado. Um pouquinho. Ai, que bom. Então, pronto. Então é isso. Então, tem muita coisa bem superficial, mas aqui, pelo menos, lá no começo, tá bom. Pelo menos aqui vocês têm a referência. Quando eu estava no primeiro período do curso de Direito, um advogado mais velho, ele me falou que o curso de Direito para ele era assim. Até me decepcionou um pouco, mas ele falou assim, imagina um corredor cheio de portas. Aí, cada porta, um professor abre, você não entra não, você só olha para dentro. Aí ele fala assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o direito penal. Aí fecha a porta. Aí próximo, tá vendo isso aqui? Isso aqui. Querendo dizer que o que a gente vê no curso é muito pouco mesmo. É mais uma introdução. Mais para você saber que tem uma sala, que tem um lugar, que tem uma estante, que tem umas regras sobre esse assunto, mas que a gente só vai ter uma oportunidade de aprofundar mais quando a oportunidade surge, né? Para que a gente possa fazer assim, enfim, um uso mais profundo, tá? Então eu queria que vocês soubessem que existe esse tratado, porque ele pode dar margem para uma série de elementos importantes, inclusive, Lorena, a questão do grupo criminoso organizado, que a gente estava falando mais cedo, não é não? Ó, grupo estruturado de 3 ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciados na presente convenção com a intenção de obter direto ou diretamente um benefício econômico ou um benefício material, tá? Então, aquele tratado que a gente viu é um protocolo adicional a este aqui.
estava lá porque a gente tinha acabado de falar de sequestro de menor e tal, aí eu quis aproveitar e falar de tráfico para separar, porque às vezes na mídia o pessoal confunde sequestro com tráfico, sabe? Cita os tratados errados, então por isso que eu quis botar ali, mas o correto seria falar deste aqui, e aí como um dos como é que chama? Protocolo adicional, esse que a gente viu mais cedo sobre o tráfico de mulheres e de pessoas, especialmente de mulheres e crianças, né? Então, que mais? Infração grave, né? Ato que constitua infração punível com a pena de privação de liberdade cujo não seja inferior a 4 anos ou com pena superior. Então, tem que ser, para ser relevante para esse tratado, tem que ter essa dimensão de uma infração grave, né? Muito bem. Aí, as várias modalidades, né, de bloqueio, apreensão, confisco e mecanismos de... Gente, o que tem de cooperação internacional, a partir desse tratado, olha, isso aqui, e vou falar a verdade também, o combate ao terrorismo possibilitou umas formas acho que isso vocês viram também, umas formas de rastreamento de quem que manda dinheiro para quem, que dá para, olha, dá para saber quase tudo que acontece ali, viu? Quase tudo. Então, terá caráter transnacional se for cometida em mais de um Estado. For cometida num só Estado, mas parte substancial da sua preparação, planejamento, direção e controle tem lugar em outro Estado. Quer dizer, aqui parece aquela coisa tipo, 11 de setembro foi planejado na Alemanha, só que executado nos Estados Unidos. Então, esse tipo de... Isso também faz com que tenha um caráter transnacional. For cometido num só Estado, mas envolva a participação de um grupo criminoso organizado que pratica atividades criminosas em mais de um Estado. Ou for cometido num só Estado, mas produz efeitos substanciais no outro Estado. Olha como é abrangente. Olha como é abrangente. Né? Tem país que, para poder ter jurisdição sobre os casos que interessam, eles falam assim, se passar por um banco que tem uma agência no nosso país, isso já dá jurisdição. Estados Unidos faz muito isso. Já dá autoridade para a gente poder, enfim, acionar, né? Agora, tem a preocupação com a não ingerência nos assuntos internos de outros estados, o princípio da igualdade soberana, integridade, ou seja, você não pode usar o poder de polícia, né, o poder de jurisdição sobre um outro estado. A ideia aqui é a cooperação, né? São os mecanismos de cooperação. E aí tem uma série de coisas sobre o que configura né, o grupo organizado, especificamente a questão da lavagem de produto do crime, as medidas de combate à lavagem de dinheiro, a preocupação com corrupção, inclusive tem tratados específicos sobre proibição de corrupção de funcionários públicos, né? Queria muito sugerir um filme, pessoal, chamado Siriana. Siriana. Tem uma frase desse filme que eu achei assim, uma síntese sensacional. Essencialmente, a história básica era assim. Empresários estadunidenses estavam tentando convencer um governo de um país do Oriente Médio a fazer contratos milionários com empresas estadunidenses ao invés de chinesa, que seria muito melhor para o país, mais barato, mais interessante. E aí os Estados Unidos ganhava essas licitações, apesar de não ter as melhores condições. Né? E aí no diálogo em que uma pessoa do outro, mas tem um tratado que proíbe a corrupção, assim, assim, assado, e o cara fala, corruption is why we win, né? Quer dizer, muitas vezes essas coisas todas passam para um nível de organização de corrupção estatal que não dá para você desvincular uma coisa da outra. Então, tem essa previsão aqui e também tratados específicos sobre essa matéria, tá?
Mas, enfim, gente, essa aqui eu deixei como leitura complementar mesmo, tá? Só queria chamar a atenção do artigo 15, que fala da jurisdição. Cada Estado parte adotar as medidas necessárias para estabelecer a sua competência jurisdicional em relação às infrações que a gente viu, né? Quando a infração for cometida no seu território, óbvio, né? Ou quando a infração for cometida a bordo de navio, hein, Luísa? Você já escutou isso hoje, não já? A bordo de navio que arvore sua bandeira ou a bordo de uma aeronave matriculada em conformidade com o seu direito interno no momento em que a referida infração foi cometida, tá? Isso aqui, então, a ideia de território e coisa considerada como extensão de território. Qualquer parte pode igualmente estabelecer sua competência jurisdicional em relação a qualquer das infrações quando a infração for cometida contra um dos seus cidadãos. Olha como isso aqui é abrangente. Às vezes a infração aconteceu lá em outro país, mas se foi contra um brasileiro, aí o Brasil pode ter jurisdição para esse caso. Quando a infração for cometida por um dos seus cidadãos ou por uma pessoa pátria residente do seu território, ou seja, se a vítima for brasileiro, se o criminoso for brasileiro, tudo isso traz autoridade para a jurisdição brasileira. Quando a infração for praticada fora do seu território, com a intenção de cometer uma infração grave no seu território. Enfim, é interessante como é que eles fizeram uma coisa abrangente, né? Para pegar o maior número de situações possíveis, para que ninguém escape por falha de natureza jurisdicional, tá? E aí tem essa ideia de que se você não for julgar, então que você extradite, que é um princípio, inclusive, do direito internacional também. Olha, se tem uma situação em que tem uma pessoa que poderia estar sendo julgada no meu país por conta desse tratado, mas que se encontra no seu país. Então, este tratado, essa convenção contra o crime organizado transnacional, ela serve de base para fundamentar a extradição. Né? Então, é como se fosse um acordo que tem essas múltiplas funções. E se um país não extraditar, então ele tem a obrigação de julgar. Né? Ele vai fazer com que aquilo seja julgado no seu país. Então, do ponto de vista do alcance da jurisdição, é muito, muito interessante. Tá certo? O último, eu acho que eu botei demais. Eu tenho que ter vergonha na cara e cortar os excessos, né? Mas queria mostrar para vocês só mais uma coisinha aqui, ó. São dois tratados que estão aqui, que eu tinha falado antes, né? O combate da corrupção em funcionários públicos e a Convenção da ONU contra a Corrupção, né? São dois tratados que estão vigentes no Brasil também, que vinculam o Brasil, o Murilo, e que pode ser também utilizado, certo? Por fim, o último tratado, que eu também coloquei como leitura complementar, porque hoje em dia ninguém está mexendo com cheque mais, né? Mas é esse aqui, né? Tem um tratado, a Convenção Interamericana sobre conflito de leis em matéria de cheque, né? Imagina um chequinho desse, 2 bilhões, né? Não parece que tem uma treta nesse cheque. Senhora Bravanel, não sei não, hein? Então, com relação ao limite de capacidade. Capacidade é regida pelo país onde a obrigação, pela lei do lugar onde a obrigação tiver sido contraída. Então, aqui, você tem uma regra específica vinculada à obrigação, né? E não a ideia de que a capacidade vai ser regida pela lei do domicílio. Então, você tem uma regra específica para falar de cheque. A forma de emissão, endosso, aval, protesto é regida pela lei do lugar em que cada um dos atos foi praticado. Então, onde que aconteceu o protesto, emissão, endosso, aval, vai ser o direito do país que vai reger isso. Todas as obrigações resultantes de um cheque regem pela lei do lugar onde foram contraídas. Então, esse é um princípio que o direito brasileiro reconhece, né? Exceto a parte da capacidade que acaba criando uma lex specialis, né? E aí, o lugar onde o cheque deve ser pago determina sua natureza, modalidade, prazo, os direitos do portador, como é que pode ser protesto, o que você faz em caso de roubo, furto, né? Onde ele deve ser pago.
Muito bem, pessoal. Cumprimos a nossa meta, né? Vimos os tratados de direito internacional privado. E aí eu pergunto a vocês, alguma dúvida? Tudo bem? Vocês entenderam? Vocês entenderam o que é o mais importante? Porque eu sei que eu fico jogando, né, muita matéria em vocês e que não dá tempo de ver tudo, mas a ideia é que vocês tenham essa noção geral, né? Então tá certo. Muito obrigado, forte abraço. Vou parar nossa gravação e aí a gente se vê na semana que vem, tá? Um abração, viu, Murilo? Beijão, hein? Tchau, tchau para vocês. A gente se encontra.